Aleluia. Aleluia. Olha para o teu irmão, diga: te amo como o Senhor. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia no livro de Gênesis. Quem não encontrar Gênesis? Gênesis. E quero mostrar aqui que a nossa fé é chamada a fé de Abraão, mas não é necessariamente a fé de Abraão, é apenas exemplo da fé de Abraão. Aleluia. Nós não temos necessariamente a fé de Abraão, nós temos um exemplo da fé de Abraão. Ou pronto, a fé de Abraão é um exemplo da fé de Cristo, da nossa fé. Aleluia. Mas é chamada de fé de Abraão porque eles se aparentam, visto que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Aleluia. Aleluia. Mas quando nós viemos, nós não fomos mandados crer na mesma fé que Abraão teve. Abraão teve uma outra fé. Nós somos chamados para ter uma outra fé. Só que o resultado é o mesmo. Nos é imputado por justiça. Então foi considerado a fé de Abraão. Alguém percebe? Gênesis 15, estamos lá. Vamos começar no versículo 1 assim. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois já não sei filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora, fica atento nisto, aleluia. Então o levou para fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse: assim será a tua semente. E creu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. Aleluia. Veja que Abraão foi dito que teria filhos, tantos filhos como as estrelas dos céus. E Abraão creu nisso, e isso lhe foi imputado como justiça. Mas a nossa fé, a qual nos é imputado como justiça, não é crer que nós vamos ter muitos filhos, não é verdade? Então são fés diferentes, mas como o resultado é o mesmo, Deus considera como se fosse a mesma fé. Aleluia! Que a nossa fé é a fé de Abraão. O que foi imputado como justiça para Abraão foi uma fé que não é a mesma fé que nos é imputada a nós na nova aliança como justiça. Aleluia! Aquilo da cabeça diga: Senhor Jesus, abençoa a tua palavra, abre os meus ouvidos para eu ouvir bem essa verdade, em nome de Jesus Cristo. Diga: Espírito Santo, move-te à vontade, és bem-vindo. Diga: Pai amado, obrigado pelo mistério da salvação. Aleluia. 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 Eu quero que você fique atento, porque quando você tem o conhecimento da verdade, aleluia, é assim como você obtém resultados da verdade. Se você não tem conhecimento verdadeiro, você vai estar, embora você seja feliz e a cantar e adorar, o tipo de pacto que está no teu coração com Deus é um pacto que diz que Deus é injusto. Amém? O tipo de pacto que você vai ter no coração é um pacto que está dizendo que Deus é injusto. Não é sério. Porque se você diz que nós temos uma aliança em que toda a descendência será abençoada, e agora eu sou descendência pela fé em Jesus Cristo, mas ele volta a dizer: eu tenho que cumprir outra fé para poder ser abençoado. Então você automaticamente vai dizer que Deus, no meio do caminho, está sendo injusto conosco, porque está trazendo uma cláusula que nós temos no princípio. Aleluia. Se olhares para aqui, versículo 6 diz: e creu ele no Senhor e foi imputado isto por justiça. Disse mais: eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur, dos caldeus, para dar-te a ti esta terra para a herdares. Aleluia. Aleluia. Então a herança da terra, que é a herança das promessas, aleluia, foi feita a Abraão. Depois de dizer: veja os céus, as estrelas dos céus, teus filhos serão assim a multidão. Creu Abraão em Deus, e isso foi imputado como justiça.
Alguém está a perceber? Não é a mesma fé que nós temos hoje. A Bíblia diz: todo aquele que crê em Jesus Cristo, ali é imputado isso por justiça. Ali alguém está a perceber? São duas fés diferentes. Ele creu na promessa ali e foi imputado por justiça. Nós não cremos na promessa, nós cremos naquele que dá a promessa. Se você olhar ali, diz que veio a palavra do Senhor a Abraão, e a palavra do Senhor nós sabemos que é Jesus Cristo. Ele, quando veio a Abraão e fez uma promessa, Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. Mas desta vez, ele veio de nos dar uma promessa. Você crê nele que traz a promessa. Alguém não está percebendo? Aleluia, aleluia. Abraão cria em Deus e conhecia. Abraão, quando Deus apareceu nos carvalhais de mar, era Deus, apareceram 3 e 2 anjos, Deus e 2 anjos. Abraão logo soube que era o Senhor. Ali correu para lá e disse: segue isso aqui, e preparou alguma coisa para eles. Abraão sabia que era o Senhor. Abraão não precisava discutir, ele bastava ver e sabia que era o Senhor. Ali, mas nós não temos esse privilégio. Ali, nós somente é pela fé nele. Então, Deus deu-lhe a promessa e ele creu na promessa. Mas para nós, ele diz: eu sou o Filho de Deus e você crê nisso. Isso é imputado por justiça. Agora, quando nós não fazemos bem o paralelo, nós pensamos que como Abraão creu na promessa, nós também temos que crer na promessa. Só que o nosso pacto não é crer na promessa. O nosso pacto é crer nele. Alguém tem que me entender o que eu falei? Aleluia. Aleluia. Ok. Então, depois de ele fazer essa promessa, ele olhou para os céus, viu os filhos ali, disse: teus filhos são assim. Ele creu, isso foi imputado por justiça, e Deus lhe disse: essa terra toda eu vou dar a ti. Essa foi a promessa. Aleluia. Vamos para o mesmo livro 17. Vamos para o capítulo 17. Deus já tinha feito uma promessa com Abraão. Aqui ele só está a reforçar o capítulo 15. Aleluia. Está a reforçar o capítulo 15. Diz assim: sendo depois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse: escuta bem, e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, e porei o meu concerto entre mim e ti, e multiplicarei e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo. Estão a perceber? Eis o meu concerto, essa é a minha aliança contigo. Aleluia. Versículo 4: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás pai de multidão de nações. Alguém tem que entender? Aleluia. O concerto: serás pai de multidões. Que eu que já tinha lhe dito que ele creu e foi imputado como justiça. Aqui só está repetindo. E ele creu nisso, que você vai ser pai de multidões. E quando ele creu nisso, que foi imputado como justiça. Ali, Deus só está repetindo o mesmo pacto. Diz: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de nações te constituí. Se olhares aqui o que ele está dizendo, você vai ser pai de multidões. E ele já tinha crido, nós sabemos que ele creu. Ele creu e foi imputado como justiça. Mas não parou ali. Disse para ele: você terá que confessar. Aleluia. Então, teu nome não é mais Abraão. Passas a te chamar Abraão. Ou por outro, passas a dizer que tu te chamas pai de multidões. Aleluia. Aleluia. E nós somos ditos
Se com o teu coração creres, se com a tua boca confessares ao Senhor. Alguém já vai entender? Alguém já vai entender? Mas porque as duas coisas são imputadas como justiça, são chamadas da mesma fé. Diz Abraão, alguém tem que entender? Eu não sei se sou consegui me transmitir. Consigo me fazer entender? Alguém já entende? Outros nem viram na vigia, também são casados. Mas eles vão dormir mesmo, ou vão correr, quando vão dormir, vão correr. Pesadelos. Aleluia. Aleluia. Alguém corre na cama. Marido, mamãe, vai dormir no sofá. Estava assustado. Aleluia. Alguém já entende? Que nós não estamos a ser colocado peso. Irmão, veja lá a facilidade. Se Deus aparecesse agora na tua casa, no teu quarto, com aquele brilho todo, com aquela glória, dizer, vou te dar um carro, você ia negar? Você ia duvidar? Quem ia duvidar? Ninguém. Então, se nós dizemos que Deus quer que nós criamos na promessa, assim como aconteceu com Abraão, Deus seria ser injusto conosco. Porque para Abraão ele apareceu, e para nós ele não apareceu. Nós só ouvimos dizer, há mais dificuldade para nós crermos do que para Abraão, porque para Abraão ele apareceu. É pessoal, para nós tem mais dificuldades de crermos. Então nós estamos a ser colocados no mesmo pedestal com ele, e isso seria injusto. Alguém se entende? Olha para o Paulo, diga, você sabe mesmo? Diga, como é que dormiste? Pergunta a ele, como é que dormiste? Pergunta, como é que descansaste? Como é que descansaste? Diz o quê? Descansou mal? Se você não me perguntou, se eu só olhar para frente, como descansaste? Mas eu tenho um irmão do lado, como descansaste? Ou diz assim, como descansaste? Pergunta do teu lado, tens vergonha dele? Diga, como que descansaste? Como que descansaste? Estás muito soft, pá. Diga, estás muito soft. Com esse calorzinho, já estás cansado assim. Quando vier aquele verão de verdade, você vai desmaiar na igreja. Aleluia. Aleluia. Eu sei, isso é um truque para nós passarmos a oferecer sumos aqui no dia do culto. Aleluia. Aleluia. Vamos passar a oferecer sumos todos. Dia do culto, aleluia, aleluia. Você, quanto são aquele Sérgio? Meio litro. Aquele de criança, pelo menos aquele de criança, quanto são? Aquele pequenino, Sérgio. 35. Aleluia. É assim. Vamos fazer um pacto. Todos os domingos, aleluia. Todos os domingos. Você vem com 34 meticais, 34,5, eu venho com 50 centavos. Vou vos oferecer, aleluia. Vocês comprem sumo para frescar. Aleluia. 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 Está combinado. Está combinado. Glória a Deus. Veja, o versículo 4 diz: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidões de nações serei posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de suas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e servirei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio. E isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Alguém se entende? Alguém se entende?
fizeram um pacto, Deus e Abraão. Disse: vou te dar uma multidão de filhos, de nações. Abraão creu, lhe foi imputado como justiça. Depois lhe mudou o nome. Disse: passas a confessar: eu sou Abraão, ou por ordem, eu sou pai de multidões. É a confissão. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Depois disso, agora vamos selar o pacto. E o selo do pacto, em Romanos, Paulo diz que o símbolo da justiça da fé. Aleluia. Diz que a circuncisão é símbolo da justiça da fé. Ele já tinha escrito, já tinha sido imputado como justiça. Mas Deus diz: coloca o símbolo de que você creu. O símbolo da justiça da fé. Todo varão será circuncidado. Aleluia. Quando você casa, vocês têm uma aliança, tem um pacto e tudo mais. Depois põe essa aliança aqui no dedo. Aleluia. Essa aliança no dedo, aleluia, é símbolo do pacto. Não é o pacto. Aleluia. A circuncisão é o símbolo do pacto da fé, da justiça da fé. Aleluia. Então a circuncisão. Mas quando você vem para a nova aliança, o que diz a Escritura? Aleluia. Diz que é a circuncisão de coração. Já não é a circuncisão, aleluia, aqui já nós vamos falar. É a circuncisão de coração. Então os elementos estavam lá, mas nós somos os mesmos elementos. Aleluia. Lá era a circuncisão do prepúcio, aqui é a circuncisão do coração, que é a circuncisão de Cristo. Uma salva de palmas para Jesus. Então, são os mesmos elementos. São os mesmos elementos. Mas não são a mesma fé como tal. Aleluia. E as promessas são dadas justamente quando ele cumpre com esses requisitos. Abraão teve que circuncidar os seus filhos. E todas as gerações passaram a ser circuncidadas. Aleluia. Uma vez Moisés não tinha circuncidado o filho dele. Quase que Deus matava. Não sei se matava o filho ou matava Moisés. Mas quase que matava. Aleluia. Porque o filho não tinha circuncidado. A mulher teve que circuncidar o prepúcio do filho. Aleluia. E quando a morte passou. Essa é a justiça da fé. E é essa fé que Deus já nos chamava para nós termos. E Deus, quando nos chama, Ele diz a mesma coisa, os mesmos elementos. Creia no meu Filho Jesus Cristo e confessa com a tua boca que Jesus é o meu Filho. E isso te é imputado por justiça. E eu te dou as promessas e recebes a circuncisão do coração. Aleluia. E nós estamos todos os dias a lutar para crer nas promessas. Mas vais para as Escrituras, não somos chamados a crer nas promessas, somos chamados a crer no Filho de Deus, somos chamados a crer naquele que deu as promessas. Em Gênesis, nós vamos encontrar que Abraão está a crer nas promessas. Nós não somos chamados a crer nas promessas, nós somos chamados a crer no Filho. Aleluia, 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 aleluia. Bem-vinda, mas a filha. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, é preciso que você... A Bíblia diz que tudo que não é por fé é pecado. Não tudo que não é pela fé. Tudo que não é por fé é pecado. Irmãos, se você achar no teu coração que para Deus te dar as promessas, você tem que crer nas promessas, enquanto isso não está escrito na cláusula, aleluia, você terá que esperar até você crer nas promessas. E para você crer nas promessas, irmãos, você não vai se comparar com Abraão, porque Abraão, Deus lhe apareceu e lhe disse: Deus me apareceu, tudo que me dizer eu vou acreditar na hora. Nem eu vou precisar da ajuda de ninguém para acreditar naquele que foi dito. Não vou precisar de meditar nenhum livro, não vou precisar de ler nada. Basta Deus me aparecer, vou saber que sim, isso vai se cumprir sim. Aleluia, 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 aleluia. Mas para nós percebemos que não é essa fé que Deus vai falar. Deus já não nos aparece dessa maneira como apareceu Abraão, porque se Ele quer que nós tenhamos a mesma fé de Abraão, Ele tem que nos colocar na mesma, ali, no mesmo pedestal de Abraão. Ele lhe apareceu, falou com ele, apareceu a palavra do Senhor com aquela glória toda e falou com ele. Então, se Ele quer que nós tenhamos a mesma fé de Abraão, Ele tem que vir da mesma maneira. Aparece Ele, às vezes nós não vamos crer. Ali, olhando para outro ponto, você tem que notar que Abraão nunca foi falado a Abraão para que Deus lhe desse as promessas,
lhe ajudasse e lhe socorresse. Deus nunca falou a Abraão sobre outra fé. Houve uma única fé, que eu vou ser pai daquelas nações. Só. Deus nunca apareceu a ele para dizer que se você quer que você com 318 homens da tua casa, você vai perseguir os perseguidores de Ló e vai matar a todos. Ali não me disse isso. Abraão simplesmente levou 318 homens, foi para lá e matou todos, porque havia uma justiça dele. Era a justiça da fé naqueles filhos que Deus tinha dito. Quando ele creu naquilo, isso que foi mudado como justiça, e cada passo onde ele dava, ele seria vitorioso. Por causa de uma única fé. Nunca foi exigido fé em cada situação. Como nós hoje dizemos, se você crê naquilo, se você crê naquilo, em cada situação, se você crê, se você crê, se você crê. Mas Abraão nunca foi dito isso. Abraão só foi dito, você será pai de multidões. Ele creu e foi imputado como justiça, foi feito amigo de Deus, e Deus passou a socorrer e a lhe proteger e lhe ajudar em todo tipo de situações. Nós, aleluia, nós também cremos em Jesus Cristo, o Filho bendito de Deus, nos é imputado por justiça. Aleluia. Então Deus nos socorre, nos protege em todo tipo de situações e em todas as coisas. Deus tem que intervir, porque nós temos uma aliança com Ele. A aliança é a aliança da fé. Aleluia. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça e foi chamado amigo de Deus. Nós cremos em Deus, nos é imputado por justiça e isso nos é imputado por Filho de Deus. Aleluia. Abraão foi chamado amigo de Deus, nós somos chamados filhos de Deus. E os amigos não herdam, amigos não são herdeiros, os herdeiros são os filhos. De modo que se nós entrarmos justamente na cláusula de Abraão, que é a fé nas promessas, ali nós só podemos nos tornar amigos de Deus. E sendo amigos de Deus, não temos direito de herança. É preciso que nós tenhamos a fé no Filho de Deus, para nós sermos velhos filhos de Deus e termos direito de herança. Ai, 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 ai. Aleluia. Já ficou aqui? Já ficou? E veja, se as promessas, aleluia, se as promessas fossem pela fé nas promessas, então a justiça teria sido por aquela fé. Mas quando vem a nova aliança, nós somos chamados a crer no Filho de Deus e isso nos é imputado por justiça. Então, se nós somos justos pela fé no Filho de Deus, então as promessas são pela fé no Filho de Deus. Para não haver o risco de você ser justo pela fé no Filho de Deus, mas não ter as promessas, porque não creu nas promessas. Alguém entende? Alguém entende? Então Deus ia ficar numa posição de injusto de novo, porque nós cremos, nos tornamos justos pela nossa fé, mas não temos as promessas. Quando Ele no jardim do Éden disse: cometam pecado, Adão e Eva, cometam pecado e eu vou mostrar no jardim. Cometam pecado e vocês vão morrer. E eles cometeram pecado e morreram. Deus não disse: cometam pecado e depois, se vocês crerem que a maldição vai entrar, então a maldição vai entrar. Não. Não foram tidos para crer que vão ser amaldiçoados. Só disse: se vocês comerem do fruto, morrerão. Não disse: se vocês crerem que vão morrer. Aleluia. Depois colocamos Deus numa posição de 2 pesos, 2 medidas. Na hora de nos abençoar, Ele disse: como? Morre. E assim foi. Na hora de nos abençoar, aleluia, Ele diz: sejam justos, que é pela fé em Jesus, sejam justos e eu vos abençoo. Mas se vocês crerem na bênção, aleluia, aleluia. Alguém sabe perceber? Alguém sabe perceber? Só o fundamento dessa doutrina, nós colocamos Deus numa posição de maligno, de injusto, de não correto. Como é que você, na hora de abençoar, você tem um princípio, e na hora de abençoar, você não cumpre com o mesmo princípio?
justiça, promessas. Mas lá, você fez assim: injustiça, morte. Aqui, em vez de dizer justiça, vida, você diz justiça, vida, se crerem que vão ter vida. Aí estraga-se. Deus sai e aparece numa posição de injusto. E Deus não é injusto. Aleluia. Só esse tipo de pensamento e doutrina acerca de Deus, você já está na posição de Deus não poder te socorrer, não poder te ajudar, porque já lhe colocaste na posição de injustiça. Aleluia. E Deus não é injusto. É como aquelas pessoas que dizem que a salvação é pelas nossas obras. Que a salvação, que a intervenção de Deus na nossa vida é por aquilo que nós fazemos, é pelas nossas obras. Aleluia. Você também, quando prega isso, você está colocando Deus na posição de injusto, porque foi Ele mesmo que disse que não há um justo, nem sequer. E depois vem a volta, Ele diz: sejam justos para vos ajudar e para vocês terem vida. Mas se você mesmo nos disse que não há um justo, nem sequer, aleluia, Ele estaria a se colocar numa posição de se contrariar assim. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Diz, você chega na tua sala, você é professor, você chega na sala, diz, todo aquele que está aqui na sala, você sabe que a tua turma é feita de negros só. Você diz, quem for branco, eu vou lhe dar 20 valor. Mas você sabe que todos nós somos negros. Então há um erro de maldade ali, nos princípios da tua promessa, porque logo a primeira premissa te condena a ti, porque a primeira premissa já diz: todos aqui dentro são negros. Você traz a segunda premissa: quem for branco, vou fazer passar de classe. Repito, Deus diz: todos vocês são pecadores, não há um justo nem sequer. Depois diz: quem for justo vai para o céu. Quem for justo, eu vou lhe abençoar e vou lhe ajudar. Aleluia. A única maneira de isso dar certo, se você é justo, você tem que trazer alguma coisa que nos faz nós sermos brancos. Então, se nós rejeitarmos, então já tem direito de nos condenar. Aqui está percebendo? Aqui está percebendo? Se todos são negros, você tem que trazer aquela injeção de Michael Jackson. Não sei. Aleluia. Tem que trazer a injeção de Michael Jackson. E aquela injeção de Michael Jackson tem que estar disponível para todos. Não tem que ser muito cara para alguns, não terem capacidade de comprar. Aleluia. Então eles vão injetar, vão ficar brancos. Então isso vai fazer com que ele passe de classe. Aleluia. Também Deus disse para nós: todos vocês são pecadores, ninguém vai para o céu, todos pecaram, destituição da glória de Deus. Aleluia. Contudo, eu vos trago a justiça da fé. Se vocês crerem no meu Filho, eu vos salvarei, vos abençoarei, vos socorrerei e vão entrar no céu. Aqui sim, Deus será justo se nós rejeitarmos este princípio de justiça. Aleluia. Aleluia. Então, os tipos de doutrinas que nós trazemos para as pessoas que a igreja traz, coloca Deus em posição de injusto. Aleluia. Colocamos Deus em posição de injusto. E a pessoa tem ao invés a defender de que na verdade nós temos que ser justos para Deus nos abençoar. Mas ao mesmo tempo ele sabe que ninguém pode ser justo. Está escrito nas escrituras. Aleluia. Aleluia. E Deus agora diz: você tem que crer nas promessas para ser abençoado, como aconteceu com Abraão. Só que Abraão, ele apareceu pessoalmente, e para nós não. É mais fácil Abraão crer, claro, porque ele apareceu pessoalmente. Se Deus se aparecer também pessoalmente, claro que você não vai ter dúvida nenhuma.
ter dúvida nenhuma que Deus vai me abençoar, que Deus vai me dar tudo o que Ele falar. E eu vou dar isso, vou dar isso. Eu vou acreditar na hora. Aleluia. Aleluia. Mas a nossa posição não é a mesma que a de Abraão. E mesmo assim, queremos ser obrigados a dizer: você tem que fazer como Abraão para eu te ajudar. Irmão, não tem como, porque você apareceu pessoalmente a ele, para nós não. Alguém se entende? Alguém se entende? Alguém se entende? Alguém se entende? Deixa eu falar. Alguém se entende? Mesmo Jesus, quando esteve com os discípulos, roncava quando dormia. Como é que eles vinham acreditar que era Deus? Aleluia. Se ele tivesse aparecido em glória a brilhar, todo Israel teria crido nele. Aleluia. Quando ele se manifestou em glória, só manifestou-se para Pedro, Tiago e João. Quando disse: daqui a tantos dias, alguns não morrerão sem ver o reino de Deus. E ele se transfigurou e apareceu em glória diante deles. Aleluia. E foram chamados as colunas da igreja. Pedro, Tiago e João são as colunas da igreja. Aleluia. Só apareceu para eles. Depois desceu do monte. Ele disse: não conta, ninguém me viram. Desceram de novo. Aquele Tomé olhou. Jesus já viu do monte a descer, a atravessar aquelas pedras. Olhou para Abraão e disse: aquele que abriu o mar para mim é esse mesmo. Estou a tentar acreditar, mas veja o estilo dele. Veja o estilo dele. Porque era normal, andava como não é diferente de alguns aqui andam assim. E nós sabemos que não é o estilo verdadeiro. Ali, Jesus, como não é sofista, andava normalmente. Ali, diziam, mas aleluia. Alguém sabe ver? Mas se tivesse aparecido daquela maneira, é glória. Quem ia duvidar de Jesus? Alguém se entende? Alguém se entende? Alguém se entende? Deixa eu falar. Aleluia. Aleluia. Uma salva de palmas para essa palavra. O dela é a justiça. Creu Abraão em Deus, isso foi imputado como justiça. Nós também, na nossa fé, quando cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, também nos é imputado como justiça. E é por isso, nas Escrituras, o único exemplo de alguém que creu e foi imputado como justiça é Abraão. Por isso a nossa fé é chamada a fé de Abraão. Alguém percebeu? Alguém percebeu? Alguém percebeu? Alguém percebeu? Alguém percebeu? Entendemos que alguém percebeu? Alguém percebeu? Estás bem? Tem barriga cheia? Diga ao teu irmão: ficar muito tempo com a boca fechada cheia. Diga: boca cheia lá. Quando ficas muito tempo com ela fechada, deixa eu falar um pouco para respirar boca. Aleluia. Aleluia. Diga: vou falar para minha boca não ter mau cheiro. Aleluia. Aleluia. Depois boca. Boca é você como Deus fez. Amém? Cheira. Então fala lá qualquer coisa. Diga amém. 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 Eu sou o único, minha boca cheira chocolate. Minha esposa me disse: não sei se ela vai me mentir. Disse: tua boca cheira chocolate. Agora não sei. Mas há dias quando eu falo com ela vira assim: ei, amor, não, fala lá. Aquele chocolate é assim mesmo. Aleluia. Aleluia. Irmão, olha para o teu irmão do lado. Diga: eu te amo como o Senhor. Tens que perceber esses princípios de fé. Nós temos uma outra posição. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Nós não vimos a Ele, nunca lhe tocamos, mas nos falaram dele e nós cremos nele.
E isso nos é importante para a justiça. Ai, 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 ai. Aleluia! 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 Amém! Agora, se você vai para notar quando Deus diz, Jesus disse, aqueles disseram, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste se secou. A figueira que você amaldiçoou secou. Ele diz, tem fé em Deus. Porque se disseres a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidares no teu coração, mas creres que se fará aquilo que dizes, tudo o que disseres será feito. Agora, porque as pessoas começaram a criar esse princípio de que a fé nas promessas é que é a fé para as promessas, as pessoas esquecem que Deus diz ter fé em Deus e começam naquela palavra diz, porque se disseres a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Aliás, nem diz o porquê. Começa logo. Se disseres a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar do teu coração, mas creres que se fará aquilo que dizes, tudo o que disseres será feito. Ali? Mas a frase não começa assim. Vamos para Marcos 11. Ai, 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 ai. Aleluia. Aleluia. Sabe, diz que a meia-verdade, aliás, é mais agressiva que a mentira. Aliás, de modo que o diabo se especializou em apresentar meias-verdades. Aliás, meias-verdades. Se és o filho de Deus, atira-me para baixo. Mas qual é a relação? Se és o filho de Deus, ele me atira por quê? Qual é a relação? Aliás, se és o filho de Deus, transforma o pedra em pão. Por quê? Para quê? Aliás, mas ele quer trabalhar na mente das pessoas. E ele é tão astuto que se for entender Jesus, imagina para nós. Aleluia. Versículo 20, Marcos 11. E eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondeu e disse, tem fé em Deus. Para um pouco ali. É aqui onde eles não pregam essa parte. Aleluia. Eles querem logo no 23. Esquecem o mandamento, a ordem. A ordem é ter fé em Deus. Não é o que diz a seguir. O que diz a seguir nunca foram ordenados a isso. Quando diz porque, é porque está a aparecer como efeito e não como causa. Não foi dada ordem para crerem que o monte vai obedecer. Foram dadas ordem para crerem em Deus. Aleluia. E nós sabemos que quem crê no Filho, crê no Pai. E crer em Deus é crer no Filho. Porque quando você crê no Filho, você crê no Pai. Aleluia. Aleluia. Então diz, tende fé em Deus. Versículo 23. Porque é verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Veja que o elemento porque está dizendo que não é a frase principal. Amém? Até se conhece mandar orações. Orações. Ali, isso é oração subordinada ou coordenada. Digamos que é subordinada. Ali, a subordinada, né? Causal. Então, aqui aparece porque. Então, é feito. É assim. Eu digo assim. Estude. Porque se fizeres exame, tendo conhecimento, passarás de classe.
Agora eu pergunto, eu te mandei ter conhecimento ou te mandei estudar? Ali? Não te mandei ter conhecimento. Minha ordem foi estudar. Estude. Porque se fizer esse exame, ter conhecimento, passa nessa classe. Minha ordem é estude. Mas eu sei que se você estudar, o conhecimento vai ajudar a fim. Ali? De modo que o conhecimento é efeito do ter estudado. Aqui diz: tenha fé em Deus. Porque se disseres a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, tudo que disser será feito. Então, eu sei que a tua fé de que o monte vai te obedecer é um efeito de você ter crido em Deus. Aleluia! Aleluia! Vamos repetir. Olha para a fé de Abraão. Qual era a fé que Abraão tinha? A fé da promessa. E quando nós vemos na nova aliança, nós somos chamados a crer em Jesus, no Filho de Deus. Enquanto você procurar ter fé nas promessas, irmão, você não pode receber as promessas. Porque você não pode ter fé nas promessas. O próprio Abraão, para ter fé nas promessas, Deus veio pessoalmente. Veja que Gideão aparece como um dos heróis da fé em Hebreus 11. Ali? Mas veja Gideão, quão descrente ele era. Gideão, até quando Deus apareceu, disse: varão valoroso, vai nessa tua força e vais o quê? Vais resgatar Israel. Ali? Então o que diz Gideão? Disse: se vais libertar Israel através de mim, estou a pedir fazer esse teste. Se o orvalho molhar toda a terra, mas não molhar o tapete na porta, então eu vou acreditar. Deus fez isso. O orvalho, quando desceu à noite, molhou todo o chão, menos o tapete que estava aí na porta. Dia seguinte, quando ele pega o tapete, estava seco. Mas o chão estava todo molhado. Depois disse: Senhor, me perdoa, só pedi fazer um teste ao contrário. Se o tapete está molhado, mas o chão seco, então eu vou acreditar. Aleluia! Mas ninguém conta essas dúvidas. Você sabe dizer que Gideão era um homem de fé. Qual foi a fé? A fé dele foi que ele creu em Deus quando Deus lhe apareceu. Aleluia! Porque ele pensava que era um anjo, até que Deus lhe mostrou que ele era Deus. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Gideão teve tantas dúvidas de Deus que testou Deus essas duas vezes, mas ainda Deus disse: se ainda não crês, o que é isso? Se ainda não crês, vai no arraial deles, vai ouvir o que eles vão falar. E quando Gideão foi para lá com o servo dele, chegaram lá e foram ouvir, alguém acabava de sonhar, e no sonho havia um pedaço de pão a rolar pelo campo do inimigo. Ali, a rolar, ele ia derrubar tudo do inimigo. E depois alguém interpretou o sonho e disse: isso não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão. Porque Deus deu a Gideão todo Israel dos midianitas, acho que não midianitas, todo o arraial dos midianitas. É quando ele acreditou: Deus vai libertar na verdade através de mim, por causa da interpretação do sonho. Aleluia! Esse homem é um homem de dúvidas, mas ali na lista dos heróis da fé. Aleluia! 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 Então, se nós queremos apanhar o real ponto das promessas de Deus, temos que saber qual é a fé que Deus quer para nós termos. Porque quando nós encontramos aquela fé, então a fé nas promessas nos é imputada. Alguém está entendendo? Porque foi dito que a nossa fé é como a fé de Abraão. A mesma história acontece em Hebreus. Quem lê Hebreus há de perceber que Paulo começa explicando a eles de que o Filho de Deus, de que no princípio todos foram falados pelos profetas, pelos anjos, mas a nós nos últimos dias foi-nos falado pelo Filho. E depois descreve como é que o Filho era e que o Filho era Deus com o Pai. Depois disse: se aqueles foram punidos por quebrar a lei de Moisés, quanto mais nós, se rejeitamos aquele que
Veja que em Hebreus ele está a falar acerca da fé no Filho. Mas quando ele exemplifica com o da antiga aliança, diz que aqueles não entraram na terra porque não creram que Deus ia os meter na terra. Ali, porque quando chegaram na porta da terra para entrar, para possuir a terra, eles disseram: não, lá tem gigantes, Deus quer nos matar, Deus quer nos dirigir para vir nos matar aqui. São gigantes, são grandes. Deus disse: por causa disso que vocês rejeitaram a entrar na terra, aleluia, vocês vão morrer todos aqui nesse deserto, ninguém vai entrar na terra, vossas gerações futuras é que vão entrar lá. Mas eles estão usando a mesma coisa, o mesmo exemplo, para exemplificar sobre a fé de Cristo. De que quando nós não cremos no bendito Filho de Deus, nos é imputado como o mesmo exemplo daqueles. Aqueles não creram que iam entrar na terra, e isso foi imputado como pecado. E Deus disse: vocês vão morrer todos no deserto. E a nós cremos no Filho de Deus, e isso nos é imputado por justiça. E Ele diz: eu vos meterei na terra, porque está escrito: todos nós os que somos da fé entramos no descanso. Irmãos, estão a perceber o que eu estou a falar? Então, se nós, quando não cremos em Jesus, nos é imputado no exemplo daqueles que não creram. Então, quando cremos em Jesus, nos é imputado como exemplo de quem? Josué e Caleb. Porque no grupo dos 12, só Josué e Caleb que creram. Então diz que se somos imputados à semelhança daqueles, quando não cremos, então é justo que quando cremos, nos é imputado à semelhança de Josué e Caleb. Porque Josué e Caleb são os únicos que creram que Deus ia os meter na terra. E eles creram. E na verdade Deus disse: somente Josué e Caleb que vão entrar, e a terra que seus pés pisarem, eu lhes vou dar. Aleluia. Então, nós temos a mesma fé. Quando você crê em Jesus Cristo, te é imputado a mesma fé de Josué e Caleb. Você crê também na promessa e na entrada na terra. Aleluia. Eu não sei se vai fazer isso ali. Tem que pregar isso mais vezes, né? Aleluia. Tem que pregar mais vezes. Mas todos pensam dentro que só falar, para isso entrar no teu coração. Eu sei que já estamos todos o quê? Cansados daquele tipo de doutrina e pregação. Aleluia. De que é pela fé, vários esforços estamos a fazer. Aleluia. É pela fé em Jesus Cristo. Agora, existe um outro ponto crucial. Aleluia. O jejum. Irmãos, há assuntos na tua vida, há assuntos na tua casa, que não é porque você ora, não é porque você não acorda de manhã até a noite a orar. Aleluia. Há assuntos que estão encravados, aleluia, até nos barrotes da tua vida, nos barrotes e nos pilares da tua vida, estão encravados, que não tem como sair nem com oração. Aleluia. 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 Eu estava falando isso na vigília. Não fui eu, foi o próprio Jesus a dizer: esse tipo de problema só sai assim, só sai com oração e jejum. E nós hoje pensamos, é só oração. E não queremos seguir que existe esse ensino de Jesus, de que não é tudo que é só por oração. Nós somos africanos. Irmão, vovô de 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 vovô. Você conheceu? Você não conheceu? Enraizados às vezes nas nossas vidas, que vem de lá. Outros, vovô de vovô, eu vou dar para o passado um pouquinho. Vovô de 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 vovô. Era violador de pessoas. Violava. Violar a pessoa. Se até hoje a gente ouve pessoas que violam. Ouvimos sobre aquele sogro, aquele que violou as duas noras.
filhos já lá para casa a trabalhar. Eu não sei se podemos deixar nossas senhoras, as crianças, em casa de papai. Esse papai é precoce. Aleluia. Agora, outros. Papai casou, mas vivia com mamãe. Aleluia. Mamãe viajou para ir visitar a mãe. Quando voltou da viagem, 3 meses depois, quando voltou, teu avô já tinha outra esposa em casa. Quando pergunta, o que está passando? É porrada aquilo, vamos começar porrada. Aleluia. E depois admira-se quando no futuro já. Aleluia. Você quando casa só leva porrada em casa. E você admira, mas como? Papai era espancador, espancou tua mãe. É por isso que você também está carregando essa maldição. Está a ser espancado, porque está carregando o pecado de papai, que espancava aquela pessoa. Alguém já entende? Então há coisas que tem que sair somente com oração e jejum. Não tem como, não tem outra maneira. Mas como não gostava dessa parte. Jejum não. Fala de tudo. Diga-nos 6 meses de oração. Nós vamos fazer, mas jejum não. Irmão, você precisa jejuar. Exigir assim mesmo. Vou fazer 3 dias de jejum e oração sem comer nem beber. Não é a igreja que está dizendo. Você sozinho está decidindo. Você dizer, durante 3 meses, todas as sextas-feiras eu vou jejuar até o dia seguinte. Tem que pôr isso no teu coração. Decidir para trazer essas coisas, para tirar de lá do alicerce essa maldição. Para você ficar livre. Não vai ser como mina, não me congela, mina. Mina congela. Não porque ela mina. Não congela, nem recacacá. Às vezes vai fazer mal só. Aleluia. Apóstolos, Pedro, Tiago, João e os outros, aqueles que eram homens de jejum. Como chama aquele? Pedro curava pessoas com sombra. Pisava de joelhos. Sim. Só de cantar louvores, até arrepender-se, de louvar. 2 pessoas louvaram em cadeia onde estavam presos, arrepender-se. Mas mesmo assim, tinham campanha de jejum. Faziam agora. Agora nós que nem Bíblia não conseguimos ler. Como vamos arrebentar cadeia das nossas vidas de jejum? Se aqueles que arrebentaram, que eram perigosos em servir a Cristo, jejuavam. Se o próprio Senhor disse esse problema, isso sai assim. Aleluia, amém. Aleluia. 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 Uma senhora tinha perdido tudo. Não tinha nada. Só lamentava-se. Em casa dela, a dormir e conversar. Mas estava vendo barotes, sabe? Barotes da casa, né? Ali, a casa com chapa dele, barotes lá para dentro. Ali. Ela olhava, começava a dar vontade de amarrar uma corda lá, pôr no pescoço. Para resolver os assuntos da vida dela. Segundo ela. Até que um pastor disse: eu estou a ver a construção. A única solução para isso ali
São 7 dias de oração e jejum. Só com líquidos. A senhora disse, não tem como, vou ter que fazer. E foi assim, que de repente recebe uma chamada. Ela era modista, parece que era modista. Começam a aparecer contratos assustadores. Contratos começam a vir, as coisas começam a se abrir. Como? Ali, onde tinha filho viciado, fez campanha também de 7 dias, só consumo, até mais sumo. Ali, o filho, 3 dias depois, volta para a casa da mãe a chorar, dizer, não sei o que está acontecendo comigo, eu quero me livrar disso, já não consigo, preciso de Jesus. No 7º dia, quando ela estava quebrada, o filho estava livre das drogas. Aleluia. Oração e jejum. Há prisões que têm legalidade. Aleluia. Há maldição que está na vida das pessoas que são legais. Não saem por oração, porque é legal. Alguém está fazendo? Alguém está fazendo? Porque é legal aquela maldição. Há às vezes males que teus antepassados fizeram, que tornaram uma dada maldição na vossa linhagem legal. Aleluia. Só sai com oração e jejum. Aleluia. Aquele teu negócio ali, que sempre te roubam. Aquele teu negócio ali, mamãe, papá, resolve aquilo ali. Entra numa campanha tua, não avisa ninguém. Na minha loja, demônios vão fazer festa, feiticeiros vão fazer festa. Mamãe, jejua isso. Jovem, agora eu estou ficando velho, mas os homens não me veem. É bom desfilar na rua, quando anda, ninguém está te vendo. Jejua, para sair esse, às vezes você tem uma máscara de madalha aqui na cara. Jovem, bonita, mas alguém com máscara de velhota. Aleluia. Mas quando fala de jejum, a pessoa começa a assustar, treme. Que só dizer jejum, a fica sempre contada no estômago. Só dizer isso. Essa é a minha ameaça de gastrite. Está a voltar. Não é gastrite nem nada disso. Aleluia. Vocês me veem assim. Vejam lá. Como estou lenta agora. Nós estamos lenta essas semanas. Essas últimas semanas. Nós estamos lenta. Aleluia. Em jejum. Tem que chegar no dia que você tem que se exigir de ti mesmo. Ninguém vai te exigir isso. Mas você tem que dizer que essa situação já não está. Você pensa que aquele sapato que você recebeu no aniversário era normal? Aquele sapato que eu estou fazendo no aniversário? Ou aquela camisola que você gosta muito? Talvez os seus problemas estão aí mesmo. Mas você não jejua para arrebentar aquilo. Todos os dias eu ponho na sala. Já falei na sua? Ei, aquilo já fecharam tudo. Você vai para fechar um negócio. Aquele casaco fecha teu negócio. Você vai para fechar um contrato. Aquele teu casaco da mana fulana que te ofereceram fecha teu negócio.
E você não sabe, com o jejum, você quebra toda aquela maldição. Aquele casal vai lá, fica liberto sozinho. Há pessoas que casam no dia de casamento, a tia vem, minha sobrinha, com presente. Você, minha tia me gosta. Minha tia me gosta. E todos os dias eu saio, Senhor, obrigado. Senhor, Tu és bom. Senhor, obrigado. Ler Bíblia. Meditar ali, meditar ali, meditar ali. Aleluia, aleluia. Como foi? Aleluia. Enquanto ele na tua entrada na porta, aí onde se cimentaram bonito ali, eles têm um demônio aí. Esse aqui nunca vão estar bem. Dá-me na Jeová. Fecha a boca, Jesus, por favor. Diga, para de mastigar muito. A pessoa quando anda na rua, quando vem batia, compra. Come. Anda mais um pouco, vem maçaroca, compra. Maçaroca cozida. Anda mais um pouco, apanha maçaroca assada, compra. Come. Vai mais ali, vem amendoim, compra. Come. Vai ali, vem espetada de galinha, compra. Come. Sopa de tonto, compra. Come. Você só come. Até parece que nós estamos comendo sozinho. Tem um demôniozinho aqui no estômago. Aleluia. Aleluia. Eu não estou a falar sobre jejum para ninguém, aleluia. Mas se for, faça favor. Zanga sozinho. Eu agora estou a trabalhar. Quando eu entrar de férias, aqui vamos ter uma campanha de 7 dias de jejum e oração. Estamos ouvindo? Estamos ouvindo? A quebrar às 17 só. Aleluia. 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 Mesmo quando nós vamos a cozinhar nada em casa, você sente cheiro de carne assada. Mas não é porque nós vamos dizer, esse teu cérebro de comer. Amém. Anda a vendar. Anda a vendar. Anda a vendar. Anda a vendar. Então, vamos fazer assim. Nesta tempo, todos nós vamos jejuar, vamos comer no almoço, 14 horas. Amém? 18 horas a gente vem na igreja, em jejum. Depois vamos ficar todo dia, cada um em casa dele, orar, até as 14. Quebra o jejum. Depois, de novo, 18 horas na igreja. Até dia seguinte às 14. Come. De novo. Ali, em vez de quebrar às 17, vamos comer às 14. Depois vamos dar a volta. Aleluia. Assim é mais simples, porque fica mais tempo acordado. Depois do almoço, fica mais tempo acordado. Aleluia. E tens capacidade de orar à noite, madrugada. Porque de dia, alguns não vão conseguir, porque vão ao trabalho. Alguns vão ao trabalho, vão não sei o quê. E quando de noite já pode orar. Amém? Você começa o jejum às 14. Vem à igreja às 18. Aleluia. Fazemos uma hora de oração. Vais para casa. Já tem só daquele tempo de noite para orar. Podes orar, por exemplo, digamos, até às 0 ou até às 2. Entras na tua cama, dormes. 5 horas acordas para preparar o serviço ou para a escola. Ali, porque aquela parte do dia, por causa do trabalho, não sei o que, não vai ter tempo para orar. A tua melhor hora para orar é à noite.
Então, para ter facilidade, é preciso que estejas com a barriga cheia pelo menos das 14 para cima. Alguém entendeu? Alguém entendeu? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Algumas já estão casadas aqui há muito tempo. Diga a tua irmã, diga a tua irmã, você está já casada? Teu estômago já está a matracar. Diga, teu estômago já está a matracar. Diga, você estaria casada hoje? Teu estômago está para matracar. Diga para o homem da mesa do lado, você aguenta até hoje por quê? Diga, você aguenta até hoje por quê? É esse teu estômago aí. Não fica bem. Diga a não fica bem. É coisa das senhoras isso. Está fazendo o que aí? Atrás do fogão. É homem. O fogo do fogão está me batendo no útero. Você está esquecendo que é homem. Tentando fazer o trabalho das senhoras. Aleluia! É esse estômago mesmo que você não quer fechar um pouco. Aleluia! 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 Você está orando só. Demônio dele. E eu só saio agora, sai Jesus aqui. Jesus não vos disse? Disse. Então, estou aqui. Quando terminarmos de orar, vai me pegar aqui. Aleluia. Aleluia. Alguns de vocês são homens e mulheres de negócio aqui. Negócios espetaculares. Negócios espetaculares. Negócios espetaculares. Você pensa de carro na vida da África do Sul? Tudo pensamos que é negócio nigeriano. Tudo.